25, salmo atribuído ao rei Davi. O salmo é uma oração aí de que busca o direcionamento de Deus aí por meio dos pecados que Davi viveu. E aí ele já busca perdão também pelas aflições, pelos a justiça sobre os inimigos. Esse salmo é interessante, o Salmo 25, porque ele é um acróstico. Então, Davi, para que esse salmo fosse memorizado, ele usa as 22 letras do alfabeto hebraico, são 22, vai de Aleph até Tav, que é a última, Aleph é a primeira, Tav é a última, a 22ª, e aí era um salmo mais fácil de ser memorizado. E o salmo vai tratar sobre a confiança de Deus, de 1 a 3, de 4 a 7, um pedido de direção, de 8 a 11, o caráter e misericórdia de Deus, do 12 ao 15, uma bênção para quem teme o Senhor, de 16 a 21, um clamor por livramento. E, lógico, no final, a oração por todo Israel, que Davi vai fazer. Então, ele começa o salmo, né, o verso 1 aí, ele já traz essa ideia, né, da confiança em Deus. A ti, Senhor, eleva minha alma, né? Ou seja, ele está Adonai, e aí ele usa o Adonai, que é essa referência aí de presença, de paternidade, na faxi. A ti eleva minha alma. E aí é, é, é bem legal, porque quando ele usa, né, a Elexé aí, ele já usa o Aleph, é a primeira letra aí do alfabeto hebraico, e ele já começa ali. Nefesh, que é alma, ou vida interior, quando ele fala ali sobre alma, é aquilo que está dentro. Você tem guardado aí, nós temos guardado no coração. E então a nossa alma, tudo que está guardado dentro de nós, eu quero colocar diante do Senhor. Então ele eleva minha alma, né, que é levantar, erguer. Então ele coloca toda a sua vida, aquilo que está mais guardado diante do altar de Deus. Então ele coloca lá a vida dele. Para chegar no verso 2, Deus meu, de ti confio, e não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. E aí, né, ele já usa o bet aí, quando ele fala a Besh Barat, né, em ti confio. Ele começa em ti confio, depois Deus meu, né, Elohim. Ele usa primeiro aí de vez aqui na tradução, Deus meu, em ti confio. No original ele aparece em ti confio, Elohim. Em ti confio, Deus meu. Então ele usa essa palavra aí, né? A Barat, Batia, aliás, não Barat é criar, Batia, que é essa questão de confiar e ter segurança. Por quê? Porque se você coloca a sua vida, aquilo que está mais guardado, mais íntimo, mais profundo no seu coração, em alguém que você não confia, essa pessoa pode usar isso de uma maneira errada e não te ajudar a mudar o seu coração, se assim preciso for. Então, é como alguém muito próximo, Davi usa essa expressão para trazer exatamente isso. Ele traz essa ideia da presença de Deus que, que muda, né, o coração, que ele pode confiar. Em ti confio, Senhor, para que ele não seja envergonhado, para que ninguém conte o que está guardado no seu coração. E nem os inimigos vejam que você é falho. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Ou seja, Davi já muda aí essa questão, trazendo, olha, eu confio no Senhor, a ponto de
colocar diante dele todos os meus segredos, para que ele possa me ajudar a vencer todas as minhas. Esse salmo ele começa porque Davi ele vê que ele precisa mudar algumas coisas na vida dele. É um salmo que ele não aparece o período que foi escrito, mas provavelmente aí ela traz essa ideia de que ele já era mais maduro. Não fala necessariamente eh, quando, mas ele já era mais maduro. E foi um salmo mais bem elaborado. Ele traz esse acróstico aí, os versos, cada um vai trazendo uma letra do hebraico aí, e aí ele vai trazendo essa presença. No verso 4 e aí o 3 ele usa o Gimel, mas no 4 aí, o Dalet, que é a quarta, e ele faz lá, né? Faça-me conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. E aí, Derasheth, que é essa de mostrar Adonai de novo, ele usa aí, quando ele fala o Senhor aí. Toda vez que aparecer na sua Bíblia Senhor, Adonai e Deus Elohim. É, conhecer os teus caminhos, ensina as tuas veredas. Uma citação do Salmo 23. Com certeza, esse salmo foi bem depois do Salmo 23. Davi está reavaliando a vida dele. É bem provável, assim, que realmente ele já estava em um momento de pensar mesmo. Passada ali a questão de Absalão, provavelmente deveria ter sido passada ali, porque ele coloca o coração dele, e então ele já tem o trono estabelecido novamente, e ele vê que tem coisas que ele precisa ponderar. Na nossa vida é assim, mas tem que ser alguém de confiança. E aí ele pede para Deus, né? Mostra-me os teus caminhos. No verso 4, conhecer os teus caminhos. Ele traz essa ideia de direção, que caminho andar. Lamad que é aí em se ensinar. Tá? Então, Derek Lamad, que é o caminho que eu devo ser ensinado. A ideia era essa. Que qual caminho eu vou tomar para ser ensinado? Não é me ensina a andar no caminho. Ele mostra o caminho que o Senhor quer me ensinar algo. Então, na nossa vida, às vezes, um caminho que nós estamos andando não parece ser ideal. É um caminho tortuoso, às vezes um caminho de muitas lutas, muita aflição. Então, é nesse caminho que Deus quer ensinar. É a ideia de que Deus levou Jesus para o deserto para ensinar algo. Ele não ensinou algo para você ir para o deserto. Eu anda nesse caminho que eu quero te ensinar algo. A ideia é essa. Igual Moisés no deserto, Abraão no deserto. Ah, talvez a tradução não é o ideal quando ele fala guia-me na tua verdade, porque no original ele no hebraico ele coloca de novo, né? Essa questão. Primeiro caminho é como assim, nesse caminho me ensina a tua verdade. Então, o caminho já estava ali, porque Deus vai conduzir o homem no caminho. E não importa o caminho que ele anda, eu creio que essa é a soberania de Deus. Não importa qual caminho nós andamos, Deus vai nos direcionar de novo ao caminho dele. Ainda que o caminho hoje esteja obscuro, Deus quer nos ensinar algo. E aí ele traz, né, essa questão de conhecer o caminho, aprender as veredas e ser guiado. E aí, olha só, o verso 5 aí ele chega no verso 5, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação.
E aí ele vai, né, trazer o rei aí, que é essa questão de ensinar aí. Deus é muito perfeito em tudo. E aí chega no verso 6, o pedido de perdão. Então, só para a gente entender, Davi ele começa a sua oração aí, né, nessa confiança em Deus, que ele podia abrir o coração para Deus, e ele sabe que ele estava num caminho, e ele pede que agora Deus endireite esse caminho dele, ensina tudo que ele precisa ensinar nesse caminho. No verso 6 aí, e aí né, ele traz aí o Zaim, que é o Z, né, Sechó, que é lembrar. Então, ó, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. O pedido de perdão legal de Davi é que, quando ele vai pedir, antes de falar o pecado dele, ele traz à memória de Deus o quanto Deus é misericordioso e bondoso, né? É como um filho realmente que chega para um pai antes de falar o que errou, fala: Nossa, pai, você é o melhor pai do mundo, né? E é tão bom e não sei o quê, sabe? Aquele aquele manipular ali uma situação. é, não é esse, lógico, o propósito de Davi aqui, mas ele tinha realmente Deus como um pai, um Adonai. E ele traz essa ideia. Adonai, eu acho que nunca se tornou tão verdadeiro quanto na boca de Davi. Realmente ele tinha essa ideia de Adonai. Quando todo mundo via Deus como um Deus soberano de batalhas, Davi tinha essa proximidade paterna de Deus. Isso faz dele um homem segundo o coração do Senhor. E aí ele fala: lembra das tuas misericórdias, né? É, recebe, né? Que a gente já viu a misericórdia, Rachaim, que é compaixão profunda, ele usa esse termo ali. É, e aí ele chega no verso 7 e aí ele faz, né, essa palavra que é assim importantíssima. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da bondade, ó Senhor. Então, assim, a nossa mocidade, ela tem essas mudanças, influências. Na época de Davi não era diferente. Os desejos de mocidade, os pensamentos, o vocabulário, não sei qual que era o vocabulário de Davi, mas ele fala para Deus assim, alguns pecados da mocidade, Davi traz à tona, porque é legal quando Deus nos faz lembrar algumas falhas nossas antigas, porque Deus quer tratar delas, quer, eu vou até correr aqui um pouquinho, senão quer mudar o nosso coração, tratar da nossa vida, para que ela seja realmente transformada. E Davi, ele traz ali alguns pecados dele de mocidade, ele não cita qual, também não faz diferença para nós. O importante é a gente entender que toda vez que Deus nos faz lembrar um pecado, é para a gente pedir perdão a Deus. Mas ele fala uma coisa importante aqui. Ele fala: lembra, não te lembres dos meus pecados de mocidade, nem das minhas transgressões, mas lembra de mim segundo a tua misericórdia. Ou seja, Deus, eu sei onde eu falhei e o Senhor também sabe, mas não me veja como esse homem que sempre falha. Me veja como alguém, um homem ou uma mulher, que a bondade e a misericórdia de Deus alcançou. Isso mostra o arrependimento verdadeiro de Davi. A partir do verso 8 aí, até o 10, ele traz esse caráter de Deus. Opa, vou lembrar Deus o quanto ele é bom. Não que Deus se esqueça, mas Deus é bom e reto, né? E aí ele traz aí, né,
a, a essa ideia aí, né? E ele, o Tove, né? Bom, e aí ele traz aí a bom e reto, né? É o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores. Então ele já traz essa ideia. Deus é bom e reto, ou seja, a justiça e azar, justo e correto, né? Bom, tove, bondade, bom e reto é o Senhor. E aí, lógico que ele vai ensinar os pecadores a andar no caminho do Senhor. Então, a andar, né? Alak, andar, Deus andando comigo. Não está aqui, mas ele aponta para esse caminho, né? O caminho aos pecadores. Davi sabe onde ele errou. Esse não era o problema, mas ele sabe quem podia ajudar ele. E aí guia os humildes, o verso 9, né? Guia os humildes na justiça e ensina os mansos no caminho. E aí ele traz essa ideia, né? Ele guia, né? Se fosse guiar aí, né? Ele traria outra tradução, Yadrek, que é ele guia, né? Yadrek Anavaim, ele guia Anavaim os humildes, ele guia os humildes. Essa humildade é essa questão de se colocar numa condição de aprender de Deus, ou seja, eu estou pronto para aprender do Senhor. E então ele se põe ali diante do Senhor, porque Deus tem uma aliança. O verso 10, aí ele coloca ali, essa ideia aí, e é bem legal, porque ele traz a aliança de Deus, né? Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança, o seu testemunho. Ou seja, todo o caminho, toda a estação que nós passamos, as veredas, é a misericórdia, né? Recebe aí o amor e a aliança da lei do Senhor sobre a nossa vida. As palavras vão apontar para isso. Todos os caminhos, é, não é que todos os caminhos levam até Deus, mas Deus transforma todos os caminhos. Por amor de mim e de você, para os que guardam a aliança do Senhor e o seu testemunho. O Espírito Santo sempre vai nos incomodar a querer mudar. E isso é legal, porque a verdade, a fidelidade, emete, né? A fidelidade de Deus o obriga a isso. E a sua verdade é manter o propósito dele sobre a nossa vida. E aí ele traz ali, todas essas veredas são misericórdia e verdade. E aí ele chega no verso 11, ele pede aí o perdão, essa ideia, né? O Lamed aí, Leman, por amor. É, o verso 11, ele diz assim, ó, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Davi sabe que ele errou, e aí novamente ele traz o pecado dele diante do Senhor. Lógico que ele não escreveu pecado no Salmo, porque todo mundo ia ler esse Salmo, ia repetir esse Salmo, ia cantar esse Salmo. Era uma melodia, então, mas era aquilo que Davi estava passando. Então ele chega no verso 11 e ele fala: olha, Senhor, baseado no seu caráter divino, né, e não é mérito de Davi, é isso que a gente tem que entender aqui. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade. Ou seja, o caráter de Deus é o perdão, estava inserido, então, por causa desse perdão que existia na essência de Deus,
ele iria perdoar Davi. Davi, ele traz isso, fala, Deus, perdoa aí, né? O Senhor sabe onde errei, sabe que eu sou falho, né? Miserável homem que sou, como diz o profeta, mas não é algo que, sim, quando a gente fala assim, parece, nossa, pecou e vai ficar por isso mesmo. Amém, se ficar por isso mesmo, graças a Deus, né? Que a misericórdia de Deus veio. Mas o pecado sempre tem preço muito caro. Ah, você, o pecado magoa as pessoas. Ou você magoa alguém ou você sai magoado. E não só essa questão da mágoa. Lógico que tem alguns pecados que trazem um, algo muito maior, como assassinato, estupro, coisa assim, e que às vezes deixa algo ali que não são só as marcas da alma na vida da pessoa. Mas diante de Deus não tem pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. Não estamos aqui para mensurar ou colocar um valor em qualquer tipo de pecado. O pecado é pecado. A questão é que o preço do pecado sempre é muito caro, porque há uma ofensa, há uma vergonha, e aí as consequências que você não pode saber quais serão. Mas com certeza é algo que todo mundo sai machucado. Quem fere, quem sai ferido. Porque o pecado, o propósito dele é ferir. Essa é a verdade. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E nenhum desses termos ou ações, desses verbos, né, é, traz alguma coisa boa. Então, a ideia de Davi não era é, minimizar o pecado ou a consequência do pecado dele, mas buscar realmente a misericórdia de Deus. Nós já falamos isso, que a graça de Deus, o cálice, é você receber algo que você não merecia. Então, Davi, eu recebi a salvação como Davi, como você, em Jesus. Nós não merecíamos a salvação, mas Deus nos deu de presente. A misericórdia é você não receber aquilo que merecia. Então, pelos meus pecados, eu podia ter tido um destino muito pior, mas a misericórdia de Deus teve misericórdia. É isso que eu só posso ver assim na vida do cristão. A misericórdia de Deus que é não receber o que deveria ter recebido. Graças a Deus. E aí ele chega no verso 12, ele vai falar isso. A bênção para aqueles que temem o Senhor. Teme a Deus aí. Ao homem que teme ao Senhor, ele instrui no caminho que deve escolher. O homem que teme aí. Então, quem é o homem que teme o Senhor? Aquele que Deus ensina um caminho. A sua alma viverá, né, para sempre. Porque ele chega no verso 13 ali e fala: olha, na, pros, na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Ou seja, descanso, prosperidade, os seus descendentes herdarão a terra. E quem são os descendentes? Não é os filhos de Davi, não é o meu descendente de carne, os descendentes que são filhos de Deus. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Essa descendência que é bem legal. Ele traz essa ideia de herdar a terra prometida. Não foi para todos. Nem Moisés entrou na terra prometida. Não que ele não fosse salvo, mas essa prosperidade tinha algo muito profundo ali. Porque o povo de Israel, quando lia esse salmo, ele entendia essa descendência. Herdar a terra, eles remetiam, lógico, à terra prometida. E eles sabiam quem entrou e quem não entrou. O verso 14, e aí
ele traz essa questão, a intimidade de novo. A, a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, a intimidade remete a casamento, a um quarto, a um lugar íntimo, um lugar de segredo, a, dos que o temem o Senhor. Ali, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. A aliança que Deus fez com Abraão foi circuncidar, né, o prepúcio dele lá, os órgãos genitais de Abraão, uma aliança de sangue, uma aliança muito íntima, muito, não tem como ser mais íntimo do que isso, né? E aí ele traz essa ideia aí, né? Ah, ele traz essa ideia de um conselho íntimo, né? O Sode aí é conselho íntimo, um segredo divino, intimidade realmente espiritual de Davi. E aí ele chega no verso 5, ele sabe que Deus está olhando a ele aí. Nossa, tem que correr. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Então, Davi vê a dependência de Deus, porque Deus está olhando ele e Deus é vigilante, não vai deixar ele falhar. Dos versos 16 ao 21, tem o clamor aí de Davi. Volta-me para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. Então, Davi mostra agora uma das consequências do pecado, essa questão da depressão, né? Então, ele se sente sozinho, angustiado, ele sente só. É triste isso aí, porque é um momento de angústia ali. Os meus olhos elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. E volta-me para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração e tira-me as minhas angústias. E aí, aquilo que está lá, considera minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Davi traz essa ideia de não dos inimigos não conhecerem o pecado dele. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. E aí a confiança de Davi sempre vem de Deus. E a oração que ele faz para Israel, ó Deus, redime a Israel, todo o povo. E novamente essa questão social de Davi, redime a Israel de todas as suas tribulações. Esse salmo é um salmo de arrependimento, uma oração, arrependimento e confiança. Não tinha nada mais que mostrar esse caminho aí. Então Deus guia os que confiam nele, Deus perdoa os pecadores que se arrependem e Deus revela o caminho aos humildes. E mais importante, Deus protege os que temem. Esse é o Salmo 25, Salmo de Davi. Que Deus possa endireitar os nossos caminhos e possamos aprender com Ele a andar na Sua presença. Ó Pai, eu glorifico o Teu nome nessa manhã, Senhor, neste dia, que Teu Espírito Santo esteja sobre nós, que essa nova estação, ó Deus, venha mudar nossas vidas, dê para nós uma estação nova. E assim como o outono chegou, Deus, a tua palavra venha ser justa e verdadeira sobre nossos caminhos. Tem misericórdia de nós, mostra onde temos falhado, corrige os nossos caminhos, para que possamos andar na vereda da justiça e da verdade. Que nesse dia o Senhor se agrade de nós e a tua bondade, a tua misericórdia nos persigam, Senhor, para que nos alcance e possamos, ó Deus, prosperar em ti. No nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, amados, nesse dia ensolarado de outono, né? No nome de Jesus aí.